Olá, meus amigos do canal do Professor Seca, falando ainda sobre reforma do Código Civil. Hoje vai ser a continuidade do tema que nós abordamos no outro vídeo, onde falávamos sobre reforma na era tecnológica, sobre a tentativa de se conferir segurança jurídica e previsibilidade nas relações no ambiente digital. Então, na aula passada, falamos sobre a questão do perfil digital, a sucessão causa-morte, como é que ficaria isso. E hoje vamos falar sobre outros temas importantes também que vão constar da reforma do nosso Código Civil. Então, temos aqui, além do que falamos, entre as principais mudanças no ambiente digital, é a questão da identidade e assinaturas digitais. Há o reconhecimento da identidade digital como meio oficial de identificação dos cidadãos em ambientes virtuais, e o texto ele vai, de alguma forma, regulamentar a utilização dessas assinaturas eletrônicas e as suas modalidades, e vai estruturar normas para a realização de atos notariais eletrônicos. Observe, isso já vem acontecendo, mas na verdade o que existe hoje de regulamentação sobre a matéria ainda é muito pobre, ainda é muito limitada. Com certeza, o livro da parte especial destinado ao direito digital vai dar um salto qualitativo na segurança jurídica, na regulamentação dessa matéria. Também um outro direito que vai ser regulamentado diz respeito aos contratos digitais. Então, a proposta que está lá no livro 6 traz previsões sobre celebração, sobre a validade de contratos eletrônicos, por exemplo, os chamados smart contracts, ou contratos inteligentes. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre eles para vocês, né? O que vem a ser esses contratos inteligentes. E contratos de prestação de serviços digitais. Os contratos digitais, eles devem respeitar princípios como a imaterialidade, a autonomia privada, a boa-fé e a equivalência funcional. Bom, além disso, teremos também mudanças sobre a questão da inteligência artificial. A IA, ou inteligência artificial, ela vai ser tratada especificamente em um capítulo, que vai ser o capítulo 7 do livro que fala sobre o direito digital, que é o livro 6. O anteprojeto, ele busca conciliar tanto o desenvolvimento científico e tecnológico com a proteção dos direitos da personalidade. E aí, por isso, ela estabelece algumas diretrizes de desenvolvimento. O desenvolvimento e o uso do sistema da IA, eles devem garantir que não haja discriminação em decisões baseadas em IA, condições de transparência, auditabilidade, explicabilidade, rastreabilidade, supervisão humana e governança. Vai atribuir também responsabilidade civil a uma pessoa natural ou jurídica que, seguindo o princípio, da reparação integral dos danos, aquele que de alguma forma causar dano a alguém, utilizando inteligência artificial, irá responder por isso. Então, o uso de imagem e legado, a criação de imagens de pessoas vivas ou falecidas, por meio de inteligência artificial, vai ser permitida, mas apenas mediante obtenção de prévio, expresso consentimento de pessoas da família, de seus herdeiros, herdeiros legais ou alguns representantes. Essa medida visa respeitar a dignidade, a reputação, a presença e legado da pessoa, evitando usos difamatórios ou contrários ao seu modo de ser. Bom, também tem como escopo a transparência de geração de imagem. Ela é obrigatório a menção clara, expressa e precisa de que a imagem foi criada por inteligência artificial em sua veiculação. Direito à informação sobre inteligência artificial, pessoas naturais, elas podem interagirem e sofrerem danos decorrentes de sistemas de inteligência artificial. Aí precisa se criar critérios de funcionamento para decisões automatizadas quando estas influenciarem significativamente seus direitos ou interesses econômicos. Por exemplo, direitos autorais e autoria. Há um debate em projetos de lei relacionados
a reforma que busca restringir a condição de autor a seres humanos e não a sistemas de inteligência artificial. Tais propostas também prevêem a necessidade de autorização prévia e expressa do autor para utilização, né, de sua obra no treinamento do sistema de inteligência artificial. Temos, inclusive, o artigo 29, inciso 11, do projeto de lei 4.025, que é de 2023. Diz exatamente isso que eu acabei de mencionar a vocês. E aí nós temos alguns impactos e alguns exemplos, né, dos benefícios que essa regulamentação do mundo digital, do direito digital, da inteligência artificial, buscando segurança jurídica, né, para os agentes econômicos, uma proteção ampliada também dos direitos fundamentais do cidadão, né, nesse ambiente. Então nós poderíamos citar como exemplo mudança principal, desde na semana passada, né, na última aula, eu já falei sobre a questão na sucessão causa-morte. Então hoje eu vou falar sobre atribuição de responsabilidade de plataformas por vazamento de dados e exigência de mecanismos e diligência contra o conteúdo que seja ilícito ou considerado falso. Então, uma vítima, por exemplo, de pornografia, de vingança, que é chamado de revenge porn, ou de deepfake ofensivos, pode notificar a plataforma digital e exigir indisponibilização rápida do conteúdo, após ciência do ilícito, e requerer reparação integral dos danos no texto. Outro fato, por exemplo, a proteção, né, da imagem criada por inteligência artificial, a necessidade da exigência de consentimento prévio expresso para o uso da imagem de uma pessoa viva, e mesmo das falecidas, como a gente mencionou, né, podemos dar como exemplo o caso de propaganda comercial. Tivemos há pouco tempo uma propaganda comercial feita com uma imagem de Elis Regina. Não sei se estão lembrados disso, né, com imagens da cantora. Será redigido por diretrizes que exigem autorização expressa dos herdeiros, garantindo o respeito ao legado, à dignidade do falecido, né, além de assegurar os direitos autorais da sua imagem. Contratos digitais. Nós precisamos da regulamentação, né, de contratos eletrônicos e, como anteriormente, os chamados smart contracts. Nós precisamos, por exemplo, as empresas e os indivíduos vão ter que ganhar mais segurança, ter mais segurança, né, e previsibilidade ao celebrar acordos de forma automática, como nesses smart contracts. E é preciso que haja segurança jurídica na assinatura eletrônica, né, que facilita e acelera, né, os negócios digitais. E temos aqui também uma questão muito importante que tem sido debatida atualmente, que são chamados direitos individuais ou neurodireitos. Ou seja, isso aqui é o seguinte: há um propósito, né, de se incluir a proteção aos chamados neurodireitos, ou seja, a proteção contra a manipulação mental e o direito à integridade mental. Aqui, o propósito é proteger os cidadãos contra o uso de neurotecnologia que busquem alterar ou eliminar o controle sobre o próprio comportamento sem consentimento, promovendo a liberdade cognitiva. Gente, não é novidade para ninguém, né? As redes têm sido realmente, por meio de desinformação, manipulado direto. Hoje a gente vive uma dissonância cognitiva, isso não é novidade para ninguém, isso precisa ser regulamentado. Também temos a questão, né, da transparência e responsabilidade, né, sobre o uso da inteligência artificial, né? Temos exigência de identificação clara do uso da inteligência artificial e o direito do usuário à informação sobre o funcionamento, né, de sistemas automatizados. Poderemos aqui citar como exemplo um cidadão afetado por uma decisão automatizada significativa, como o crédito negado por um algoritmo, tem como direito de ser informado sobre os critérios de utilização pela máquina, garantindo a não discriminação e permitindo a contestação da decisão. Em suma, as alterações propostas, elas
representam um esforço significativo para adequar a legislação às demandas da sociedade decorrentes do rápido avanço tecnológico. E isso a gente já está vendo aí, gente, no nosso dia a dia, aí, nos nossos 10 últimos anos pelo menos, de forma bem mais significativa. E aí precisamos então realmente positivação normativa, com entendimentos, inserindo inovações. Há essa necessidade. Esse livro do direito digital busca colocar o Brasil na vanguarda desse tema, garantindo proteção, transparência, segurança nas interações online, enquanto fomenta a inovação, o respeito aos direitos fundamentais no ambiente digital. No entanto, a proposta tem enfrentado debates intensos e críticas sobre sua clareza técnica e a necessidade, de compartilhação com a jurisprudência e outras leis autorais, como da Lei Geral de Proteção de Dados e o Marco Civil da Internet. A título de curiosidade, como eu tinha prometido para vocês, nós falamos sobre a questão dos chamados contratos, ou smart contracts. Então, o que vem ser isso? São programas de computador armazenados em uma rede blockchain. Opa, outro nome aqui que eu acho que muita gente nunca ouviu falar, mas eu vou explicar mais embaixo. Então, uma rede blockchain que executam automaticamente acordos entre partes, quando condições pré-definidas são atendidas, sem a necessidade de intermediários. Ao automatizar a execução de contratuais, eles garantem maior segurança, transparência, eficiência, sendo utilizados em áreas como finanças, logística, gestão de ativos digitais. E como que eles funcionam? Haverá um código de computador, um contrato de inteligência é escrito e nesse código de programação e armazenamento em uma infraestrutura de blockchain. As regras do contrato são definidas e programadas no código, estabelecendo as condições para sua execução. E a execução, uma vez essas condições programadas, elas serão cumpridas, a execução é automática, o contrato executa automaticamente e as ações acordadas, como transferências de ativos ou outras funções. Não há necessidade aqui, então, de intermediários, justamente porque a execução é automática, e a execução ela é no blockchain, usando essa tecnologia. Elimina-se, então, a necessidade de terceiros, como bancos, advogados, para garantir o cumprimento do acordo. Tá, mas você ainda não explicou o que é blockchain. Tá, blockchain é uma tecnologia de registro digital, descentralizado e imutável, onde dados são agrupados em blocos e encadeados cronologicamente através de criptografia, formando um livro-razão compartilhado e seguro que não pode ser alterado sem o consenso da rede. Essa descentralização e imutabilidade garantem a integridade dos dados, o que torna uma ferramenta poderosa para rastrear ativos, realizar transações financeiras e criar contratos de inteligência de forma transparente e confiável. Pois é, gente, tudo isso aí já está circulando no nosso meio e muitas pessoas ainda não conhecem esses conceitos. Por isso, a importância de falarmos sobre isso aqui no nosso canal. Tá? Terminamos com isso, tá? Nossa segunda aula e última aula sobre reforma do Código Civil no que diz respeito ao direito digital. E aí, até o nosso próximo encontro, quando vamos falar sobre a reforma do Código Civil na responsabilidade civil. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Mais uma vez, convido vocês a se inscreverem no canal, darem seu like, convidarem seus amigos. Um forte abraço, um beijo no coração de todos. Até o nosso próximo encontro.